Certo, gente, vamos então dar início à nossa aula de hoje, primeira aula do ano. E na semana passada nós terminamos de responder... Oi, tudo bem? Oi, Sofia, tudo bem? Na semana passada nós terminamos de responder as perguntas que vocês tinham feito. E nesse ano nós vamos dar início ao nosso estudo de apologética, né? Apologética é a defesa da fé cristã, mas nós vamos começar esse estudo a partir de fevereiro. Tá? Em janeiro nós faremos alguns estudos avulsos, mas as aulas serão todas gravadas e disponibilizadas no YouTube durante a semana. Tá? Hoje eu quero falar sobre a importância das reuniões presenciais da igreja. Não sei se vocês se lembram, mas na primeira aula que eu dei, depois que tudo fechou, né, depois que a nossa igreja fechou, em março de 2020, foi sobre o sexto mandamento, não matarás. Lembram disso? Sexto mandamento, né? E a igreja tinha acabado de fechar as portas pela primeira vez na sua história, né? Então eu falei um pouco sobre esse mandamento, sobre as aplicações desse mandamento ao nosso contexto, né? Naquele momento, né, era preciso que nós aplicássemos o não matarás à nossa situação, né? Nós estávamos enfrentando uma coisa até então completamente desconhecida, ninguém sabia muito bem os rumos que as coisas tomariam e naquele momento havia muito alarde também, não sei vocês, mas eu tinha a impressão de que metade do mundo morreria naquele momento e pelas informações que nós tínhamos naquele momento, no começo da pandemia, se nós ficássemos em casa por 2, 3 meses, talvez as coisas melhorassem logo e nós pudéssemos retomar normalmente as nossas atividades. Então, com base no conhecimento que nós tínhamos naquele momento, nós argumentamos que talvez fosse melhor que, de fato, né, nós fechássemos a porta da igreja, ficássemos quietinhos em casa durante uns 2 ou 3 meses fazendo lives, e então, em breve, as coisas retomariam o seu curso normal. Essa era a expectativa que todos nós tínhamos naquele momento, no começo da pandemia. Porém, as coisas foram acontecendo, o tempo foi passando e ficou cada vez mais claro, né, que não bastaria ficar 2 ou 3 meses em casa, né? A quarentena se prolongaria e nós ficaríamos muito mais tempo em nossas casas. Então, naquele momento, eu argumentei com base no texto do sexto mandamento que, para preservar vidas, para cumprir o não matarás, nós tínhamos que, por algum tempo, ficar isolados, por algum tempo manter o isolamento social, para que dessa forma vidas fossem salvas, fossem preservadas. Tá? E de fato, naquele momento, isso era extremamente importante, foi realmente essencial, né? Porém, muitas coisas mudaram de lá para cá, né? Todos nós, creio, já estão vacinados, né? O índice de mortes tem caído pela graça de Deus, né? Poucas pessoas, na verdade, têm morrido por causa de Covid aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, né? Há muitos dias em que ninguém morre aqui no estado de São Paulo inteiro. E pela graça de Deus isso tem acontecido. Muitas coisas mudaram de lá para cá, né? E por isso nós estamos aqui nos reunindo presencialmente de novo. E hoje, na nossa primeira aula presencial, depois de cerca de 1 ano e 10 meses, eu quero falar sobre a importância das reuniões presenciais da igreja. Nesse período de pandemia, muitos crentes, nem quero falar sobre os incrédulos, mas muitos crentes passaram a considerar que as reuniões presenciais da igreja eram algo dispensável e algo não essencial, né? E hoje eu quero demonstrar para vocês, com base na Escritura Sagrada, que, na verdade, as reuniões presenciais da igreja são importantíssimas, são imprescindíveis e são essenciais, se não para todos, pelo menos para o povo de Deus. Ou pelo menos deveriam ser, né? Eu quero passear com vocês por alguns textos da Escritura em que os autores bíblicos falam sobre a importância das reuniões presenciais da igreja. Tá? O primeiro texto que eu quero analisar com vocês, e o mais óbvio de todos, se acha na carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Alguém que tenha a século 21 pode ler, por favor, esse texto? Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos-nos uns aos outros quanto mais vezes que o dia se aproxima. Certo. Nesse período de pandemia, muitos pastores
infelizmente, acabaram, de certa forma, entrando em depressão, ficando profundamente abatidos por conta do comportamento da sua igreja, por conta do comportamento dos seus membros, né? Muitos crentes, nesse período de pandemia, demonstraram que, na verdade, não dão muita importância às reuniões presenciais da igreja. Quando as reuniões presenciais foram retomadas, em muitas igrejas, os bancos continuaram absolutamente vazios, né? Muitos crentes não aderiram à volta das reuniões presenciais da igreja, demonstrando assim que eles não consideravam que as reuniões presenciais fossem essenciais e pudessem, portanto, ser suspensas a qualquer momento e que eles pudessem continuar sem as reuniões presenciais por muito, muito tempo, né? Afinal de contas, nós temos as nossas lives, nós podemos acompanhar as pregações, e as aulas e as palestras pela internet, porque então nós estamos aqui na igreja, né? Qual diferença faz de nós vermos uma aula presencialmente e vermos uma aula em nossa casa? Qual a diferença entre nós vermos ou assistirmos a uma pregação em nossas casas ou na igreja? Aparentemente não faz muita diferença assim, então muitos crentes, pensando dessa maneira, preferiram continuar em casa, por mais que as autoridades dessem a eles, né, a possibilidade de frequentar a igreja e outros locais públicos, mas muitos crentes preferiram continuar em suas casas confortavelmente. Mas nós vemos, nesse texto de Hebreus 10, que o crente tem a obrigação de frequentar as reuniões públicas da sua igreja. O autor de Hebreus diz, no versículo 25, não abandonemos a prática de nos reunir. Não abandonemos a prática de nos reunir. Tá? E ele ainda diz que esse era o costume de alguns. Alguns estavam abandonando a prática de se reunir. E por que isso estava acontecendo, né? Bom, quando essa epístola foi escrita, os crentes estavam enfrentando uma grande perseguição. Independentemente de quem fossem os destinatários originais dessa carta, o que nós sabemos é que eles estavam sendo terrivelmente perseguidos por conta da sua fé, né? E, por causa dessa perseguição, muitos crentes estavam abandonando as reuniões presenciais, porque as reuniões presenciais ofereciam um grande risco à vida desses crentes que eram os destinatários originais dessa carta. Muitos crentes, ao frequentarem as reuniões, estavam sendo perseguidos, estavam tendo seus bens expoliados. Vejam, por exemplo, o que é dito na sequência do capítulo, do versículo 32 ao versículo 34. Quem pode ler esse texto para nós, por favor? Porém, lembrai-vos dos primeiros dias, em que, depois de seres eliminados, suportastes um grande desafio de sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições, e outras vezes os associastes aos que assim foram tratados. Pois não só vós os compadecestes do que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Certo. Então vejam a situação que esses nossos irmãos estavam enfrentando no primeiro século. Por conta da sua fé, eles estavam sendo perseguidos, estavam tendo seus bens expoliados, estavam sendo presos, torturados, tudo isso por causa da sua fé. E, em decorrência dessa perseguição, muitos crentes então estavam abandonando as reuniões na igreja. Mas o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, olha, apesar desses riscos que vocês estão correndo, né, não abandonem a prática de se reunirem. Vocês precisam continuar se reunindo, né? Com qual finalidade? Os versículos 24 e 25 que nós lemos agora há pouco deixam bem claro, né, qual é a finalidade das reuniões públicas da igreja. Versículo 24. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. Então, nós devemos nos reunir presencialmente para que nós possamos animar uns aos outros, para que nós possamos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Essa é a finalidade das reuniões públicas da igreja. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, com base em outro texto, ou outros textos do Novo Testamento. Mas o que fica muito claro nesse texto é que o simples fato de haver algum risco quanto às reuniões presenciais da igreja não implica em que imediatamente nós devamos parar de nos reunir. Os nossos irmãos do primeiro século receberam uma ordem bem clara por parte do escritor. Vocês precisam continuar se reunindo, mesmo que a vida de vocês esteja em risco. Mesmo que vocês estejam sendo perseguidos e torturados por conta da sua fé, continuem se reunindo para que vocês possam estimular uns aos outros.
o pensamento é mais ou menos o seguinte: se vocês não se reunirem para que vocês possam estimular uns aos outros a fé, ao amor e as boas obras, vocês vão acabar perdendo a fé. A perseguição vai acabar com a fé de vocês. Então vocês precisam estar juntos para que possam estimular uns aos outros. A questão não é que nós possamos, durante a quarentena, ouvir pregações online, ou ouvir aulas online. Essa não é a questão. A questão é que o ministério do Espírito, como nós veremos daqui a pouco, não apenas atua por meio do púlpito. Tá? O Espírito Santo está à solta no meio da igreja, por assim dizer. Ele está atuando em nosso meio. E o Espírito Santo usa as pessoas da igreja para edificarem umas às outras. Né? Vamos supor que o Marcos esteja enfrentando uma questão na sua vida. Ele está assistindo às nossas lives, às nossas pregações, está aprendendo algumas coisas, mas ele está enfrentando alguma questão na sua vida, alguma questão de ordem pessoal, e ele está profundamente aflito por conta desse problema. Então, aqui na igreja, Deus usa um irmão para que depois do culto ele vá conversar com Marcos e atenda essa necessidade dele e o ajude com esse problema que ele vem enfrentando. Né? O Espírito Santo costumeiramente age assim na igreja. Ele utiliza os irmãos que estão à nossa volta para que edifiquem a nossa fé, para que nos estimulem a fé, ao amor, às boas obras, para que nós possamos continuar firmes na fé em meio às tribulações que nós enfrentamos em nossa vida. Para o autor dessa carta aos Hebreus, as reuniões presenciais não eram opcionais, não eram dispensáveis, elas deviam continuar sendo praticadas mesmo em meio a situações de risco. E esse é um ponto que eu quero destacar bastante aqui. Né? Isso não parece contrariar o princípio expresso no 6º mandamento, não matarás? Né? Quando os cristãos se reuniam presencialmente, eles estavam expondo uns aos outros a um risco enorme, e risco de vida. Né? Ao se reunirem presencialmente, esses cristãos estavam colocando em risco a vida uns dos outros. Isso não era quebrantar o 6º mandamento? Às vezes nós nos deparamos com situações nas nossas vidas em que nós enfrentamos um dilema moral. Né? Nós temos 2 princípios que aparentemente se contrapõem em dada situação. Por exemplo, né? Nós como cristãos temos a obrigação de ser bons funcionários em nossas empresas. Temos a obrigação de trabalhar diligentemente como se estivéssemos trabalhando para o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é um mandamento claro que nós temos na Escritura Sagrada. Vamos supor que eu trabalhe sei lá, numa empresa de telefonia, sei lá. Né? Eu passo o dia atendendo telefones ou vendendo produtos por telefone. Né? Então, eu, como servo de Deus, como servo de Jesus Cristo, devo me esforçar o máximo possível para que eu faça o melhor naquela empresa. Eu devo ligar para o máximo possível de pessoas, devo ser educado com elas, para que eu possa vender para elas os produtos da minha empresa. Mas digamos que, enquanto eu estava num telefonema, um colega meu de trabalho sofreu um mal súbito e simplesmente desmaiou do meu lado. Né? O que eu vou fazer? Eu tenho aqui 2 princípios que aparentemente se contrapõem. Eu preciso ser um bom funcionário, né? E, portanto, preciso vender o produto para os clientes, só que, ao mesmo tempo, eu tenho a obrigação de cuidar da vida do próximo. Qual princípio eu vou seguir? Né? Quando nós temos essa oposição de princípios, nós temos que usar o bom senso e a sabedoria bíblica que Deus nos dá. Né? Nós temos que nos basear no princípio mais caro e mais importante naquele momento. Nem todos os princípios têm a mesma importância. Há graus diferentes de princípios. Alguns são mais importantes do que outros. A proteção à vida, evidentemente, é mais importante do que a minha diligência no trabalho. Então, naquele momento, a minha obrigação é deixar de lado o telefonema em que eu estou e ajudar aquele meu colega de trabalho que está passando mal, que desmaiou do meu lado. Eu preciso socorrê-lo. Essa é a urgência mais importante, mais fundamental que eu preciso atender naquele momento. Tá? Então, quando nós temos princípios aparentemente conflitantes, nós temos que utilizar a sabedoria bíblica que Deus nos dá para seguir o princípio mais importante naquele momento. Né? No começo da pandemia, com certeza, o princípio mais importante que nós devíamos seguir era o da proteção à vida, era o não matarás. Né? Porque, com base no conhecimento que nós tínhamos naquele momento, né, muitas pessoas podiam morrer, né, talvez metade das pessoas morressem por conta da pandemia, e nós críamos, naquele momento, que se ficássemos 2 ou 3 meses em casa, tudo se resolveria e a vida voltaria ao normal.
né? Com base na informação que nós tínhamos naquele momento, o princípio mais importante que nós devíamos seguir era o não matarás. Mas, como eu disse agora há pouco, muita coisa mudou de lá para cá, né? Todos nós já estamos vacinados, a taxa de mortalidade tem caído muito, muito pela graça de Deus. E nesse momento, então, nós mais uma vez nos deparamos com esses dois princípios, né? O primeiro princípio, nós precisamos nos reunir, e o segundo princípio é, não matarás. Qual princípio nós seguiremos nesse momento? Bom, à luz da sabedoria bíblica que Deus nos dá, quando nós analisamos a situação como um todo, parece claro para nós que não há mais motivo algum para nós permanecermos em nossas casas, né? O princípio que nós devemos seguir nesse momento é esse expresso em Hebreus 10. Né? Nós precisamos nos reunir presencialmente, mesmo que haja algum risco, né? A pandemia não acabou ainda, né? O corona está solto pelo mundo, né? Por mais que ele venha matando muito menos pessoas do que já matou, ainda há pessoas que estão morrendo de Covid, infelizmente. E não apenas isso, nós temos agora um novo vírus, né, o H2N3, circulando por aí também, que tem matado algumas pessoas, ceifado algumas vidas. Mas, meus amigos, nós precisamos ser muito cautelosos na forma como nós raciocinamos, né? Muitos crentes, aparentemente, só estão dispostos a voltar a frequentar as reuniões públicas e presenciais da igreja quando não houver mais coronavírus no mundo. Quando ninguém mais no mundo morrer de coronavírus. Muitos crentes só estarão dispostos a retornar às reuniões presenciais da igreja quando não houver mais H2N3. E, meus amigos, quero deixar algo bem claro, né? Esses vírus nunca vão deixar de existir. Eles vão permanecer circulando pelo mundo, né, para sempre, né? Eles nunca vão deixar de existir. Né? O vírus da gripe, qualquer que seja a sua variante, né, em muitos casos acaba sendo fatal. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Pessoas morrem de gripe e isso sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo. As reuniões presenciais sempre envolvem algum tipo de risco. Afinal de contas, quando você se desloca para a igreja, se você vem a pé, você pode ser atropelado, pode ser assaltado e depois assassinado. Você pode tropeçar, bater a cabeça e morrer. Enfim, quando você sai de casa, você se expõe ao risco. Aliás, permanecendo em casa, você já se expõe ao risco, né? Nós nunca conhecemos o que poderia ter acontecido se nós tivéssemos tomado outras decisões, né? Às vezes uma pessoa está em casa, de boa, tropeça, cai, quebra o pescoço e morre. Isso acontece. A pessoa está no chuveiro, escorrega, bate a cabeça e morre, né? Isso acontece. Essas coisas acontecem. O que aconteceria se essa pessoa que morreu em casa, no chuveiro, tivesse saído de casa? Talvez a sua vida tivesse sido poupada, né? Nós nunca sabemos qual vai ser o movimento fatal. Nunca sabemos em que ocasião nós morreremos. Nós podemos morrer em casa, como podemos morrer fora de casa. O fato de nós estarmos vivos implica em risco para as nossas vidas. Todo mundo que está vivo está sujeito à morte também. Está sujeito à enfermidade, está sujeito a catástrofes. Todos nós que estamos vivos, estamos todos sujeitos a essas coisas. Então nós não podemos dizer que nós só podemos frequentar a igreja quando não houver risco algum, porque isso é absolutamente impossível. Sempre haverá algum tipo de risco ao qual nós nos exporemos a frequentarmos as reuniões públicas da igreja, ou a permanecermos em casa, ou fazendo qualquer outra coisa. Sempre haverá algum tipo de risco envolvido. Aquelas pessoas que só estarão dispostas a voltar a frequentar a igreja quando não houver mais risco algum, simplesmente nunca mais voltarão a frequentar a igreja, porque sempre haverá algum tipo de risco. Tá? Então não pensem dessa forma, não utilize esse raciocínio, né? A vontade de Deus é que nós frequentemos a igreja mesmo quando houver algum tipo de risco. Quando houver um risco muito grande, então nós podemos considerar, né, o 6º mandamento, não matarás. Com a sabedoria que Deus nos dá, nós podemos sopesar esses 2 mandamentos e ver qual é aquele que nós devemos seguir em dado momento. Mas no presente momento, não há mais motivo algum para nós permanecermos em nossas casas, enquanto os nossos irmãos estão reunidos aqui na igreja, para aprender a palavra de Deus e para edificar uns aos outros e para estimular uns aos outros a fé e as boas obras, como nos diz o autor da carta aos Hebreus. Tá? Nesse momento, não há mais motivo para nós permanecermos em nossas casas. Além disso, o 6º mandamento não implica em nós nos privarmos da companhia do próximo sempre que nós oferecemos a ele algum tipo de risco. Tá? Porque isso é impossível, como eu mencionei agora há pouco.
Sempre que nós estamos juntos, nós estamos nos expondo a algum risco, expondo o próximo a algum risco. Vamos supor que você convide alguém para ir no McDonald's com você. Você está de boa na sua casa, o seu amigo está de boa na casa dele, então você chama o seu amigo para ir no McDonald's com você. E quando você chega ao McDonald's, o McDonald's está sendo assaltado e, infelizmente, o seu amigo acaba perdendo a vida por conta desse assalto. Se seu amigo tivesse permanecido em sua casa, ele não teria perdido a vida, provavelmente. E você não teria sido assaltado. Mas você quis chamar o seu amigo para sair, mesmo sabendo que há riscos no mundo. Mesmo sabendo que as pessoas podem ser assaltadas, mesmo sabendo que as pessoas podem ser assassinadas quando saem de suas casas. Ou mesmo permanecendo em suas casas. Quando você está com alguém, você está necessariamente expondo a pessoa a algum tipo de risco. Não existe nenhum tipo de reunião sem que algum tipo de risco esteja envolvido. Não existe, isso é impossível. Tá? A questão é, será que você não está disposto a se expor a alguns riscos pequenos para estar com seus irmãos aqui na igreja? O que tem acontecido nesse momento de pandemia é que muitos crentes têm revelado quais são de fato as suas prioridades, quais são os seus principais relacionamentos. Porque mesmo na pandemia, muitos crentes não deixaram de sair com seus amigos, com seus familiares, eles se reuniam em casas, se reuniam em restaurantes, em muitos lugares. Mas na hora de ir para a igreja, eles falavam, não, para a igreja eu não posso ir porque há muito risco. Mas se há muito risco na igreja, por que não havia muito risco no restaurante? Por que não havia muito risco numa loja ou no shopping? Por que apenas na igreja havia risco? O que tem acontecido é que muitos crentes têm manifestado quais são as suas prioridades e quais são os seus relacionamentos mais fundamentais. Nós, durante a pandemia, não abandonamos os nossos relacionamentos mais fundamentais. Nós continuamos nos reunindo com os nossos familiares e com os nossos amigos mais chegados e mais próximos. E fizemos isso de forma presencial. Eu creio que todos vocês, durante a pandemia, enquanto estavam em suas casas, viram seus amigos mais íntimos e mais chegados. Estiveram com eles. E por que então nós não podemos estar com os nossos irmãos? Nós abrimos mão da comunhão com os nossos irmãos porque nós não consideramos essa comunhão tão essencial quanto esses nossos relacionamentos com os nossos amigos mais chegados e com os nossos familiares. Mas não deve ser assim. Os nossos relacionamentos aqui na igreja devem ser importantíssimos e essenciais para cada um de nós. O Espírito Santo age aqui na igreja. Ele usa os crentes dessa igreja para que edifiquem a fé uns dos outros. Nós precisamos dessa comunhão presencial para o bem da nossa fé, para que nós não sucumbamos diante das tentações do mundo. Em especial, nesse momento de pandemia, nós precisamos muito do apoio uns dos outros. Precisamos que os nossos irmãos que estão à nossa volta edifiquem a nossa fé e nos encorajem a fé e as boas obras também. Nós precisamos disso para o bem da nossa fé. Bom, já falamos bastante sobre esse texto de Hebreus 10, e agora eu peço que vocês abram suas Bíblias em Romanos 1. Romanos 1, do versículo 9 ao versículo 13. Romanos 1, do 9 ao 13. Alguém pode ler essa passagem, por favor? Amém. Bom, o que Paulo nos ensina nessa passagem? Paulo poderia ter ensinado aos romanos todo o evangelho por carta. Poderia ter exposto todas as doutrinas cristãs por carta. E os romanos, com certeza, seriam muito edificados com isso. E, de fato, nessa epístola, o apóstolo Paulo faz questão de expor a pregação dele. Ele queria ser enviado como missionário pelos romanos para a Espanha,
Só que ele não conhecia pessoalmente os romanos, nunca havia estado entre os romanos. Então, ele teve como necessário, né, expor aos romanos qual era o evangelho que ele pregava. Afinal de contas, muitos falsos boatos circulavam na igreja primitiva a respeito do apóstolo Paulo. Muitos diziam que a sua pregação era heterodoxa, que o apóstolo Paulo pregava algo que era um pouco estranho, né? Aparentemente, Paulo pregava que você podia pecar à vontade, já que ele enfatizava tanto a graça de Deus, e Paulo tinha segundas intenções, ele queria o dinheiro das pessoas, etc. Né? Essas eram acusações falsas que circulavam contra Paulo no primeiro século. Mas como Paulo queria ser enviado como missionário pelos romanos para a Espanha, então ele viu que era necessário que apresentasse o evangelho que ele pregava para que os romanos soubessem que não havia nenhum tipo de heterodoxia em seus ensinos, não havia nada de errado naquilo que ele ensinava. Tá? E Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, eu quero estar com vocês pessoalmente, presencialmente, para que eu possa, né, compartilhar com vocês algum dom espiritual. Embora Paulo pudesse ensinar aos romanos por carta todo o evangelho, Paulo ainda achava que era necessário que estivesse pessoalmente e presencialmente com os romanos para que pudesse compartilhar com eles algum dom espiritual. O que era esse dom espiritual que Paulo queria compartilhar com os romanos? Há muita especulação, muito debate sobre esse assunto, né? O que eram esses dons espirituais mencionados por Paulo aqui? Talvez fossem aqueles dons espirituais mencionados em 1 Coríntios 12, né? O dom de profecia, o dom da palavra, o dom de cura, o dom de línguas, o dom de interpretação, etc. Talvez fossem esses dons espirituais. Mas essa expressão, né, dons e também dons espirituais, é usada no Novo Testamento em referência a certas aptidões que o Espírito Santo pode dar aos cristãos. Né? O Espírito Santo pode me usar, por exemplo, sei lá, para consertar o chuveiro de uma senhorinha da igreja. Né? E esse foi um dom que o Espírito Santo me deu naquele momento. Foi uma capacitação que ele me deu naquele momento. Tá? Então, dom não é simplesmente o dom de línguas, o dom de profecia. Dom também pode ser também uma certa capacidade que o Espírito dá aos crentes para que eles possam servir e edificar uns aos outros. Tá? E, mais provavelmente, nesse texto, a referência é a esse segundo tipo de dom. Paulo está se referindo aqui a certas capacitações que o Espírito pode nos dar para que nós possamos servir e edificar uns aos outros. Então vejam, Paulo queria estar entre os romanos para que ele pudesse servi-los de alguma forma, para que ele pudesse edificá-los presencialmente e estando com eles, fisicamente. Né? Por mais que ele pudesse ensinar todo o evangelho por meio de uma carta, por mais que ele pudesse ensinar todo o evangelho à distância, Paulo sabia que era preciso que ele estivesse com os romanos presencialmente. Apenas presencialmente nós podemos edificar uns aos outros por meio dos dons que nós recebemos da parte de Deus. Como eu disse agora há pouco, o Espírito está, por assim dizer, à solta no meio da igreja. Ele está livre entre nós. E ele usa cada crente de uma igreja local para edificar a fé uns dos outros. O Espírito Santo de Deus levanta a Pamela em certas ocasiões para edificar a Camila, porque ele vê que a Camila está precisando de uma ajuda que a Pamela pode dar. Em outras ocasiões, ele levanta o Felipe para ajudar o Jean, e assim sucessivamente. Né? O Espírito usa os crentes de uma igreja local para que eles possam edificar uns aos outros. Nós não podemos perder de vista esse caráter sobrenatural da igreja. A igreja não é uma comunidade como outras quaisquer que existem no mundo. Né? A igreja é bem diferente de todas as demais comunidades, de todos os demais agrupamentos que existem no mundo. Porque apenas a igreja tem o poder do Santo Espírito de Deus, esse poder sobrenatural que age em meio a nós. Nenhuma outra comunidade tem isso. Nenhum outro grupo tem isso. Apenas a igreja tem esse caráter sobrenatural. O Espírito Santo está agindo em nosso meio. O Espírito Santo é real, é uma pessoa divina e ele de fato age entre nós. Ele de fato capacita cada um de nós que está aqui nessa manhã para que nós possamos servir uns aos outros. Mas nós só podemos fazer isso de forma presencial. Nós não podemos reduzir o ministério do Espírito às pregações públicas que ocorrem a partir do púlpito na igreja. Né? O Espírito Santo tem muito mais a fazer além disso. O Espírito Santo não apenas age no pastor que está pregando. O Espírito Santo age em cada um de nós. E usa cada um de nós para edificar a fé uns dos outros. Esse é o ministério do Espírito Santo que está vivo e ativo entre nós.
Nós não podemos simplesmente desconsiderar isso. Quando nós nos privamos por muito tempo das reuniões presenciais da igreja, o que está acontecendo, na verdade, é que nós estamos desprezando a pessoa do Santo Espírito de Deus. Né? O Espírito Santo de Deus não está tendo permissão, por assim dizer, entre aspas, entre 1000 aspas, pelo amor de Deus, não está tendo permissão para agir entre nós. Nós não estamos dando espaço para o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós estamos negligenciando um mandamento que ele próprio deu à igreja por meio do autor de Hebreus. Né? Aquele mandamento de que nós devemos nos reunir presencialmente, mesmo quando as reuniões implicarem em algum tipo de risco para nós. Né? Nós precisamos estar juntos presencialmente para que nós possamos edificar a fé uns dos outros, para que possamos compartilhar uns com os outros esses dons espirituais, esses dons que o Espírito Santo de Deus dá a cada um de nós. Isso é importantíssimo e não pode ser simplesmente ignorado. Né? Que, como o apóstolo Paulo, nós não reduzamos a obra do Espírito ao ensino que parte do púlpito, mas nós devemos esperar e ter expectativa de que quando nós estivermos reunidos, o Espírito Santo vai agir em cada um de nós. Em cada um de nós. Né? A igreja não é simplesmente uma comunidade, um agrupamento de pessoas que estão juntas para que possam, sei lá, conversar sobre futebol, ou sobre séries, ou sobre cinema. Nós podemos sim conversar sobre essas coisas, mas essa não é a finalidade da igreja. Nós estamos juntos para que nós possamos estimular uns aos outros a fé e as boas obras, para que nós possamos compartilhar uns com os outros os dons espirituais que o Espírito Santo nos dá. Nós somos uma comunidade de pessoas que está caminhando em direção a Jerusalém Celestial, ao encontro com Jesus Cristo. E nós precisamos preparar uns aos outros para isso, porque nós estamos cercados por tentações, por coisas que podem nos distrair, coisas que podem minar a nossa fé. Então nós precisamos estimular uns aos outros e, de fato, o Espírito Santo de Deus usa cada crente da igreja para fazer isso. Tá? Nós estamos juntos para que nós possamos edificar uns aos outros e encorajar uns aos outros. E por isso Paulo fala, nesse texto ainda, no versículo 12, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Paulo também esperava ser edificado pela sua comunhão presencial com os romanos. Ele não apenas queria edificar os romanos, também queria ser edificado por eles. O grande apóstolo Paulo, talvez o maior nome da história da fé cristã depois de Jesus, né? O grande apóstolo Paulo queria ser edificado por cristãos comuns, cristãos como nós, pessoas simples, pessoas que, em muitos casos, não sabiam sequer ler e escrever. Paulo esperava ser edificado por essas pessoas. Por quê? Porque Paulo sabia que o Espírito Santo agia também por meio delas. O Espírito Santo podia usar uma pessoa extremamente simples para edificar a fé do grande apóstolo Paulo, com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a experiência que ele tinha. O Espírito de Deus podia usar um simples romano, um camponês, né, que trabalhava no campo durante todo o dia e que não sabia ler nem escrever, podia usar uma pessoa desse tipo para edificar a fé do grande apóstolo Paulo. É assim que a igreja funciona. Né? Ninguém na igreja, né, deve se privar dessa bênção que o Espírito Santo de Deus nos dá. A bênção de nós podemos ser edificados uns pelos outros, mesmo pelas pessoas mais simples de todas. Tá? Não se privem disso. Não desprezem o Espírito Santo. Recentemente, no nosso estudo que nós estamos fazendo de sábado, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós falamos que nós não devíamos apagar o Espírito Santo de Deus. Né? Isso significa que nós não devemos desprezar a sua obra. E nesse momento de pandemia, o que muitos crentes têm feito é justamente desprezar a obra do Espírito Santo de Deus. Muitos crentes têm apagado o Espírito Santo de Deus, né? O que é muito grave. Que nós sempre tenhamos na igreja a expectativa de que o Espírito de Deus vai usar pessoas para edificarem a nossa fé, mesmo a vida das pessoas mais simples. Tá? Temos sempre essa expectativa, porque essa era a expectativa do grande apóstolo Paulo. E ainda, peço que vocês abram suas Bíblias na segunda carta de João. Lá no finalzinho do Novo Testamento. Segunda carta de João. Vou pedir que um de vocês leia, por favor, o versículo 12. Embora tenha muitas
coisas para vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face, para que nossa alegria seja completa. Certo. Outro texto ainda bem parecido com esse se acha na terceira carta de João, nos versículos 13 e 14. Alguém pode ler, por favor? Versículos 13 e 14. Eu tinha muitas coisas para te dizer, mas não quero fazer isso com tinta e pena. Espero, porém, ver-te em breve e falaremos face a face. Ótimo. Nesses dois trechos que vocês leram para nós vimos que o apóstolo João tinha muita coisa para ensinar para os seus leitores, né? Tinha muita coisa para ensinar. E ele podia fazer isso por meio de tinta e pena. Podia fazer isso escrevendo. Mas o que ele disse, eu não quero fazer isso por meio de tinta e pena, mas quero fazer isso de forma presencial. Eu quero estar com vocês presencialmente para que eu possa ensiná-los o que eu preciso ensinar. Por mais que ele pudesse fazer isso por meio de tinta e pena. Por que ele está dizendo isso? O que acontece, meus amigos, é que nós somos seres integrais. Deus nos fez com todos os sentidos que nós temos, com um determinado fim. Quando um dos nossos sentidos é bloqueado e nós não podemos exercitá-lo, a nossa comunicação nunca vai ser tão eficaz quanto possível. Como assim? A comunicação humana envolve diversos fatores. Envolve, evidentemente, a fala, envolve a audição, mas mais do que isso. Quando você está conversando pelo WhatsApp, por exemplo, você não tem acesso à entonação e às expressões da pessoa. Você não está vendo a pessoa, ou seja, a sua visão está sendo prejudicada, um dos seus sentidos está sendo prejudicado, você não está ouvindo a entonação da voz dela, ou seja, sua audição é prejudicada e, portanto, a comunicação, de forma geral, é prejudicada. Porque a comunicação envolve todos os nossos sentidos, já que nós somos pessoas integrais. É realmente muito difícil quando você não pode interagir com uma pessoa integralmente. É muito difícil que você mantenha também a integralidade das suas intenções na conversa, no discurso. Uma conversa é muito bem executada, ou a comunicação muito bem executada, quando ela envolve todos os nossos sentidos. Todos os nossos sentidos. Porém, quando nós estamos privados da companhia uns dos outros, por mais que nós possamos ver lives, assistir a vídeos e pregações, a comunicação é mesmo assim prejudicada. Porque você não está lá com a pessoa, você não pode tocar na pessoa, não pode abraçar a pessoa, você, por vezes, não está vendo a face da pessoa, está apenas ouvindo a sua voz. E com isso, a comunicação é muito prejudicada. João queria estar com seus leitores para que pudesse passar para eles aquele ensino que ele podia perfeitamente passar por cartas, porque ele queria que a sua comunicação fosse mais eficaz, fosse mais efetiva. Ele não queria que houvesse algum ruído na comunicação. Ele não queria que o fato de ele estar escrevendo e, portanto, estar privando os seus leitores de vê-lo e de ouvi-lo, não queria que isso prejudicasse ao seu ensino. Porque, aparentemente, ele tinha ensinos duros a passar. Ensinos que, se fossem passados por carta, poderiam perfeitamente ser mal compreendidos. Então, João, sabendo disso, diz: eu quero estar com vocês presencialmente, fisicamente, para que eu possa passar para vocês esse ensino. Não quero fazer isso por carta, por mais que eu possa fazê-lo, quero fazer isso de forma presencial. Isso vai ser mais importante para vocês. Vocês vão ter acesso à inteireza da minha comunicação e não apenas a parte dela. Então é muito importante que nós estejamos presencialmente uns com os outros para que nós possamos nos comunicar melhor, para que nós possamos ter acesso à inteireza da comunicação. Quando nós não estamos reunidos presencialmente, nós perdemos muito da comunicação e, consequentemente, perdemos muito ensino. Então é realmente muito importante, por esse motivo também, que nós estejamos juntos presencialmente. Tá bom? Quero apenas fazer algumas aplicações práticas de tudo isso que nós estamos vendo na aula de hoje. Que em 2022 nós vivamos plenamente a nossa vida cristã. Que nós não abandonemos as nossas reuniões presenciais, como nós aprendemos com base no texto de Hebreus. Que quando nós nos reunimos, nós edifiquemos a fé uns dos outros e nos estimulemos às boas obras, como nós aprendemos na aula de hoje. Que nós compartilhemos uns com os outros os nossos dons espirituais, que nós sirvamos uns aos outros, que nós nos comuniquemos uns com os outros, presencialmente e fisicamente. Nós estamos começando o ano de 2022 agora, e eu tenho uma proposta de resolução para o ano que
cada um de vocês pode fazer nessa manhã. Né? Quando nós viramos o ano, geralmente nós fazemos algumas resoluções, nós nos propomos algumas coisas, e tem uma proposta de resolução para vocês para esse ano. Né? Para 2022, eu recomendo a vocês que se proponham a serem bem firmes e assíduos nas reuniões presenciais da igreja. Né? Nós precisamos fazer isso pelo bem da nossa fé. Tantos crentes têm se desviado da fé durante a pandemia porque eles estão enfrentando uma situação dificílima, que é a pandemia, e estão tentando fazer isso sozinhos, simplesmente assistindo a lives. E o resultado é que muitos deles têm sucumbido. Nós precisamos estar juntos para que nós possamos estimular uns aos outros, para que possamos servir uns aos outros, para que possamos edificar a fé uns dos outros. Em 2022, tem como propósito ser bem frequente e bem assíduo às reuniões presenciais da igreja. Nós ficamos tanto tempo privados disso, e agora que nós temos a possibilidade de estar juntos, nós vamos simplesmente abrir mão disso, porque nós estamos com sono ou cansados? Não, vamos, em 2022, como nunca, ser fiéis nas reuniões presenciais, ser assíduos nas reuniões presenciais da igreja. Amém? Alguma coisa que vocês queiram compartilhar ou perguntar, antes de nós encerrarmos a nossa aula de hoje? Não? Alguma pergunta, comentário? Não? Tá certo. Então vamos orar para encerrar a nossa aula? Senhor, muito obrigado por mais esta manhã que nos dás. Muito obrigado, Senhor, porque depois de tanto tempo nós podemos estar juntos aqui, reunidos, aprendendo a Tua palavra, edificando a fé uns dos outros, servindo uns aos outros, Senhor. Eu te peço, Senhor, encarecidamente que Tu nos concedas a graça de nós estimarmos como devemos as reuniões presenciais da igreja, Senhor. Nós ficamos tanto tempo privados delas e agora não nos permita, Senhor, que sejamos tentados por Satanás a ponto de desconsiderarmos a importância dessas reuniões que nós temos aqui. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que nós saibamos estimar aquilo que deve ser estimado, para que nós saibamos dar importância àquilo que de fato é importante, Pai. Edifica-nos por meio das nossas reuniões presenciais. Usa, Senhor, cada um de nós para que possamos edificar a fé uns dos outros. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Prazer estar de volta aqui mais uma vez e poder falar para vocês mais uma vez. Deus abençoe, viu? Nós vamos tirar uma selfie.